Você já se perguntou por que Israel está no centro de todos os conflitos mundiais? Por que, mesmo sendo um país menor que o estado de Sergipe, essa pequena nação desperta paixões tão intensas ao redor do mundo? A resposta pode estar numa profecia que Jesus revelou há mais de 2000 anos e que está se cumprindo diante dos nossos olhos neste exato momento. Imagine por um instante que você pudesse olhar através dos olhos do tempo e ver os acontecimentos atuais não como coincidências políticas, mas como peças de um quebra-cabeça profético milenar. O que você descobriria mudaria completamente sua perspectiva sobre os tempos em que vivemos. Hoje vou compartilhar com você uma revelação que conecta as antigas escrituras com os conflitos contemporâneos de Israel. 3 nações específicas foram mencionadas nas profecias como sinais do fim dos tempos, e elas estão se alinhando exatamente como foi predito. Mas antes de revelarmos quais são essas nações, preciso te contar algumas histórias que vão abrir seus olhos para a magnitude do que estamos presenciando. Se você está assistindo este vídeo, não é por acaso. Deus tem um propósito para cada pessoa que será tocada por esta mensagem hoje. Então prepare seu coração, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode transformar completamente sua compreensão dos tempos proféticos. Deixe-me contar uma história que poucos conhecem, sobre um general israelense chamado Moshe Dayan durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Enquanto as forças árabes se posicionavam em 3 frentes diferentes, Egito, Jordânia e Síria, algo extraordinário aconteceu que mudou o curso da história para sempre. Era 5 de junho de 1967, bem cedo pela manhã. Dayan estava diante de um mapa estratégico, observando a posição das tropas inimigas. 3 nações se haviam unido com um objetivo claro: varrer Israel do mapa. O que ele não sabia é que estava vivenciando o cumprimento de uma profecia milenar. Em Ezequiel 38, encontramos uma passagem fascinante. E será nos últimos dias que te farei vir contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu me santificar em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Gog representa as forças que se levantariam contra Israel nos últimos tempos. Mas aqui está o detalhe mais impressionante. Dayan, mesmo sendo um estrategista militar experiente, tomou uma decisão que desafiava toda a lógica militar. Em vez de se defender em posição defensiva, ele ordenou um ataque preventivo simultâneo contra as 3 frentes inimigas. Em apenas 6 dias, Israel não apenas sobreviveu, mas conquistou territórios que eram 3 vezes maiores que seu território original. Como um país tão pequeno conseguiu derrotar 3 nações ao mesmo tempo? A resposta transcende a estratégia militar. Estamos vendo o cumprimento da promessa de Deuteronômio 32:30. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazer fugir 10.000 se a sua rocha não os vendesse e o Senhor não os entregasse? Essa vitória não foi apenas militar, foi profética. Israel reconquistou Jerusalém pela primeira vez em quase 2000 anos. A cidade que Jesus chamou de a cidade do grande rei voltava às mãos do povo escolhido exatamente quando as profecias sobre os últimos tempos começavam a se intensificar. E você sabe o que mais impressiona nessa história? Dayan revelou anos depois que, no momento da decisão, ele sentiu como se uma força superior estivesse guiando suas estratégias. Ele não era um homem particularmente religioso, mas reconhecia que algo além da capacidade humana estava operando através dele. Agora, conectando isso aos conflitos atuais de Israel, vemos um padrão se repetindo. Mais uma vez, Israel está cercado por nações hostis. Mais uma vez,
três frentes específicas se destacam nos embates contemporâneos. E, mais uma vez, estamos vendo intervenções que desafiam explicações puramente políticas ou militares. Se esta história tocou seu coração e você quer conhecer mais revelações como essa, se inscreva no canal e ative o sininho. Nos próximos minutos, vou compartilhar algo ainda mais impactante sobre como essas profecias se conectam com nossa vida pessoal. Agora quero que você imagine uma conversa que pode ter acontecido entre Jesus e seus discípulos, em uma tarde silenciosa no Monte das Oliveiras. O sol estava se pondo sobre Jerusalém, e Pedro, sempre curioso, se aproxima do mestre com uma pergunta que ecoaria através dos séculos. Mestre, disse Pedro, olhando para a cidade dourada à distância, você sempre fala sobre os últimos tempos. Como saberemos quando esses dias chegaram? Jesus, com aquele olhar profundo que penetrava além do tempo presente, respondeu: Pedro, quando vocês virem Jerusalém cercada por exércitos, saibam que está próxima a sua desolação. Mas eu lhes digo algo mais. Quando esta cidade voltar às mãos do meu povo, e as nações se levantarem contra ela como um só homem, então saberão que o reino dos céus está próximo. Imagine Pedro tentando compreender essas palavras. Como Jerusalém poderia voltar às mãos dos judeus se eles estavam sob o domínio romano? Como as nações se levantariam contra uma cidade tão pequena? Deve ter parecido impossível naquele momento. Mas Jesus continuou. Quando três direções se unirem contra a terra que prometia a Abraão, quando o norte, o sul e o leste se levantarem como um só, então olhem para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Agora, transportando essa conversa imaginária para a nossa realidade atual, conseguimos ver a precisão profética dessas palavras. Israel hoje enfrenta pressões de três direções específicas que se alinham perfeitamente com as descrições bíblicas antigas. Do norte, temos a influência do Líbano e da Síria, regiões historicamente hostis a Israel. Do sul, vemos a pressão constante da faixa de Gaza e grupos que operam a partir do Egito. Do leste, a constante ameaça de forças que se organizam a partir da Jordânia e além. Mas aqui está a parte mais fascinante. Assim como Pedro precisou viver os acontecimentos para compreender as palavras do Mestre, nós também estamos vivendo o cumprimento dessas profecias em tempo real. Cada conflito, cada tensão, cada alinhamento político que vemos nas notícias não são eventos isolados. São peças de um plano maior que está se desenrolando diante de nossos olhos. E sabe o que isso significa para nós hoje? Significa que vivemos em uma geração privilegiada, a geração que está presenciando o cumprimento das profecias mais importantes da história. Não estamos apenas assistindo às notícias, estamos testemunhando o cronômetro profético de Deus em ação. Você já parou para pensar que talvez Deus tenha permitido que você nascesse exatamente nesta época para ser testemunha desses acontecimentos? Não é coincidência que você esteja assistindo a este vídeo hoje. Deus tem um propósito específico para a sua vida nestes tempos. Se você está sentindo que Deus está falando com seu coração através dessa mensagem, deixe um comentário dizendo "Eu creio" e se inscreva no canal. Quero saber quantas pessoas estão sendo tocadas por essas revelações hoje. Deixe-me contar sobre um investidor muito bem-sucedido que conheci, chamado Roberto. Ele tinha a habilidade impressionante de prever tendências de mercado com anos de antecedência. Enquanto outros investidores reagiam às crises, Roberto sempre parecia estar 3 passos à frente. Um dia, perguntei qual era o segredo dele. Roberto me respondeu algo que nunca esqueci. A maioria das pessoas analisa apenas os dados do presente. Eu estudo os padrões históricos e os sinais que antecedem as grandes mudanças. Quando você entende os ciclos, consegue se posicionar antes que as transformações aconteçam.
Essa conversa me fez refletir sobre como abordamos as profecias bíblicas. Muitas pessoas aguardam os eventos proféticos como se fossem surpresas repentinas, quando, na verdade, Deus nos deu sinais específicos para que pudéssemos nos preparar adequadamente. Roberto investia baseado em tendências futuras. Mas e nós? Como estamos investindo nossa vida espiritual baseados nas profecias que se cumprem diante de nossos olhos? Pense desta forma. Se Roberto conseguia prever movimentos financeiros, observando padrões, quanto mais nós deveríamos estar atentos aos sinais que Jesus nos deixou sobre os últimos tempos. A diferença é que Roberto investia dinheiro. Nós precisamos investir nossa eternidade. Quando observamos Israel hoje, vemos sinais proféticos que são tão claros quanto os indicadores econômicos que Roberto analisava. As 3 nações que se posicionam contra Israel não são apenas adversários políticos, são cumprimentos específicos de profecias milenares. Em Daniel 11, encontramos uma descrição detalhada dos reis do norte e reis do sul que se levantariam nos últimos tempos. Essas não são metáforas, são coordenadas geográficas precisas que se alinham perfeitamente com as tensões atuais no Oriente Médio. Mas aqui está a questão mais importante. Se Roberto se preparava financeiramente para as mudanças que ele via vindo, como nós devemos nos preparar espiritualmente para os cumprimentos proféticos que estamos testemunhando? A resposta está em Mateus 24:42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiar não significa viver em ansiedade, mas sim viver em constante preparação e intimidade com Deus. Roberto checava seus investimentos diariamente. E nós? Com que frequência verificamos nossa condição espiritual? Com que consistência buscamos a Deus em oração? Quão sério levamos nossa preparação para os tempos que estão por vir? A verdade é que vivemos em uma época de distração sem precedentes. Enquanto as profecias se cumprem ao nosso redor, muitos estão completamente absortos em suas rotinas diárias, perdendo de vista a magnitude dos tempos em que vivemos. Imagine se Roberto ignorasse todos os sinais de mercado e continuasse investindo baseado apenas em suas emoções do momento. Seria um desastre financeiro. Mas quando ignoramos os sinais proféticos e vivemos baseados apenas em nossas preocupações temporais, o resultado é um desastre espiritual muito maior. A boa notícia é que ainda temos tempo para nos posicionarmos corretamente. Ainda podemos investir nossa vida espiritual de forma sábia, aproveitando esta janela única da história para crescer em intimidade com Deus e nos prepararmos para a sua vinda. Se você está percebendo que precisa reavaliar suas prioridades espirituais, deixe um comentário dizendo "Quero me preparar". E se inscreva no canal, porque nas próximas histórias vou mostrar exatamente como essas 3 nações se conectam com as profecias mais específicas da Bíblia. Agora chegamos ao coração da nossa revelação. Vou compartilhar com você a conexão específica entre 3 nações atuais e as profecias bíblicas, que muitos estudiosos consideram o sinal mais claro dos últimos tempos. Em Ezequiel 38 e 39, encontramos uma das profecias mais detalhadas sobre os últimos dias. O profeta fala sobre uma confederação que se levantará contra Israel e menciona especificamente as direções de onde virão essas forças: do norte distante, do sul e do oriente. Durante séculos, os estudiosos bíblicos debateram sobre quais nações modernas corresponderiam a essas descrições antigas. Hoje, observando o cenário geopolítico atual, essas conexões se tornaram cristalinas. Do norte, vemos a crescente influência de forças que se organizam a partir do Líbano e da Síria. Grupos que, historicamente, mantiveram hostilidade contra Israel e que, nos últimos anos, intensificaram significativamente suas atividades.
A profecia fala de Gog, da terra de Magog, que muitos eruditos identificam como forças do extremo norte de Israel. Do sul, a pressão constante vinda da região de Gaza e do Egito. Ezequiel menciona especificamente Cush, atual região da Etiópia e Sudão, e Fut, atual Líbia, como parte desta confederação. Observando os alinhamentos políticos atuais, vemos exatamente essas regiões se posicionando contra Israel. Do Oriente, temos pressões que se intensificaram dramaticamente nos últimos anos. A profecia menciona Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, e todas as suas tropas, referindo-se a forças que viriam do leste e nordeste de Israel. Mas aqui está o que torna esta situação única na história. Nunca antes, essas três direções se alinharam simultaneamente contra Israel com a intensidade que vemos hoje. Conflitos regionais sempre existiram, mas a coordenação atual entre essas forças representa algo sem precedentes. Em outubro de 2023, vimos uma demonstração clara desse alinhamento. Não foi um ataque isolado. Foi uma operação coordenada que envolveu planejamento de múltiplas direções, exatamente como descrito nas profecias antigas. A precisão é impressionante. Ezequiel 38:4 diz: E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, e a todo o teu exército. A palavra anzóis, no texto original hebraico, sugere uma força irresistível que compele essas nações a se moverem contra Israel, mesmo contra seus próprios interesses estratégicos. Isso é exatamente o que vemos acontecendo. Muitas dessas ações contra Israel não fazem sentido do ponto de vista político ou econômico. É como se essas nações fossem compelidas por uma força superior a tomar posições que, humanamente falando, não trazem benefícios claros. Mas a profecia também fala do resultado desse alinhamento. Ezequiel 38:23 declara: Assim me engrandecerei e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Isso significa que esses conflitos não são apenas políticos, são o cenário onde Deus demonstrará sua soberania para todas as nações. Cada vitória de Israel contra essas forças superiores em número e recursos é uma demonstração da mão de Deus operando na história. A pergunta que devemos fazer não é se essas profecias vão se cumprir. Elas já estão se cumprindo. A pergunta é: como isso afeta nossa vida pessoal e nossa preparação espiritual? Se você está começando a conectar os pontos entre as profecias e os eventos atuais, deixe um comentário dizendo "Vejo os sinais" e se inscreva no canal. Ainda temos mais revelações importantes sobre Jerusalém e seu papel central nestes últimos tempos. Em 1967, um soldado israelense chamado Mordecai se encontrou diante do Muro das Lamentações pela primeira vez em sua vida. Ele havia crescido ouvindo seu avô contar histórias sobre esse lugar sagrado, mas nunca imaginou que um dia estaria ali como parte do exército que reconquistou Jerusalém. Quando Mordecai tocou as pedras antigas do muro, algo extraordinário aconteceu. Lágrimas começaram a brotar de seus olhos sem que ele conseguisse controlar. Ele não era um homem particularmente religioso, mas naquele momento sentiu o peso de 2000 anos de história convergindo em seus ombros. O que Mordecai não compreendeu completamente naquele dia é que ele estava vivenciando o cumprimento de uma das profecias mais significativas de Jesus. Em Lucas 21:24, Jesus disse: E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Por quase 2000 anos, Jerusalém esteve sob o controle de diferentes impérios e nações. Desde a destruição do templo em 70 d.C.,
Até 1967, a Cidade Santa passou pelas mãos dos romanos, bizantinos, árabes, cruzados, otomanos, britânicos e jordanianos. Cada conquista parecia confirmar que a profecia de Jesus se cumpria ao pé da letra. Mas em junho de 1967, algo mudou para sempre. Jerusalém voltou ao controle judaico pela primeira vez em quase 2 milênios. E aqui está o detalhe profético mais impressionante. Isso aconteceu exatamente quando outras profecias sobre os últimos tempos começaram a se acelerar. Jesus também disse em Mateus 24, 32, 33: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. A figueira, em muitas passagens bíblicas, representa Israel. E 1967 marcou não apenas a reconquista de Jerusalém, mas o momento em que a figueira começou a brotar folhas de forma acelerada. Israel não apenas recuperou sua capital espiritual, mas passou a prosperar de maneiras que desafiam todas as expectativas geopolíticas. Hoje, Jerusalém está novamente no centro da atenção mundial. Não é coincidência que praticamente todos os conflitos no Oriente Médio, de alguma forma, giram em torno do status desta cidade. É como se o mundo inteiro fosse magneticamente atraído para este pequeno pedaço de terra. Zacarias 12, 2, 3 profetizou exatamente isso. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados. Uma pedra pesada. Essa é uma das descrições mais precisas que poderíamos usar para Jerusalém hoje. Nações muito maiores e mais poderosas que Israel se desgastam tentando carregar a questão de Jerusalém. Decisões sobre esta cidade afetam economias, alianças internacionais e políticas domésticas ao redor do mundo. Mas por que Jerusalém é tão importante profeticamente? Porque ela é o lugar designado por Deus para o estabelecimento de seu reino terreno. É para onde Jesus retornará. É onde ele estabelecerá seu trono durante o milênio. Por isso, as forças espirituais das trevas se concentram em tentar controlar ou destruir esta cidade. Cada conflito ao redor de Jerusalém não é apenas geopolítico, é espiritual. Cada tentativa de dividir ou internacionalizar esta cidade é uma batalha no reino espiritual que se manifesta no mundo físico. E aqui está algo que poucos percebem. Nossa posição em relação a Jerusalém e a Israel reflete nossa posição espiritual diante de Deus. Gênesis 12, 3 ainda está em vigor. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se você está entendendo a importância profética de Jerusalém para os tempos em que vivemos, deixe um comentário dizendo Jerusalém é a chave e se inscreva no canal. Vamos agora explorar como essas batalhas externas se conectam com as batalhas espirituais que enfrentamos em nossa vida pessoal. Quero compartilhar com você uma conexão fascinante que descobri entre os antigos inimigos de Israel e as batalhas espirituais que enfrentamos em nossa vida pessoal. É uma revelação que pode transformar completamente sua forma de lidar com os desafios cotidianos. Na Bíblia, Israel enfrentou consistentemente 3 tipos de inimigos que atacavam de direções específicas. Os filisteus vinham do oeste, trazendo pressão constante e guerras de desgaste. Os moabitas e amonitas vinham do leste, representando tentações e alianças comprometedoras. Do norte, vinham os assírios e babilônios, trazendo ameaças de destruição total. Agora, vou mostrar como esses padrões se repetem em nossa vida espiritual, de maneiras surpreendentemente precisas.
Os ataques do oeste, representados pelos filisteus, correspondem às pressões diárias que enfrentamos em nosso ambiente de trabalho, relacionamentos e responsabilidades cotidianas. São ataques constantes, aparentemente pequenos, mas que visam nos desgastar espiritualmente ao longo do tempo. Pense na ansiedade diária, nas preocupações financeiras, nos conflitos familiares menores, no estresse do trabalho. Individualmente, essas coisas podem parecer administráveis, mas como os ataques filisteus, elas são projetadas para nos desgastar progressivamente até que percamos nossa força espiritual. Os ataques do leste, representados pelos moabitas e amonitas, correspondem às tentações e compromissos que parecem benéficos no curto prazo, mas que nos afastam dos propósitos de Deus. Estes inimigos frequentemente se apresentavam como aliados de Israel, oferecendo soluções aparentemente vantajosas. Em nossa vida, isso se manifesta nas oportunidades que surgem e que parecem bênçãos, mas que exigem que comprometamos nossos valores. A promoção que exige que trabalhemos nos domingos. O relacionamento que parece perfeito, mas nos afasta da igreja. Os investimentos que prometem retorno rápido, mas envolvem práticas questionáveis. Os ataques do norte, representados pelos assírios e babilônios, correspondem às crises maiores que ameaçam destruir completamente nossa fé. Doenças graves, perdas financeiras devastadoras, morte de entes queridos, traições profundas. Estes são os ataques que visam nos fazer questionar a própria existência de Deus. Mas aqui está a revelação mais poderosa. Assim como Israel tinha estratégias específicas para lidar com cada tipo de inimigo, nós também temos armas espirituais específicas para cada tipo de batalha que enfrentamos. Contra os ataques de desgaste, oeste, nossa arma é a perseverança diária na oração e na palavra. Efésios 6:11 nos orienta. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, contra as tentações aparentemente benéficas, leste. Nossa arma é o discernimento espiritual. Precisamos aprender a avaliar cada oportunidade, não apenas pelos benefícios imediatos, mas pelos frutos espirituais de longo prazo. Contra as crises devastadoras, norte. Nossa arma é a confiança absoluta na soberania de Deus. Como Jó declarou, ainda que ele me mate, nele esperarei. É nestes momentos que nossa fé é verdadeiramente testada e refinada. O mais fascinante é que Israel nunca enfrentou esses três tipos de inimigos simultaneamente até os últimos tempos proféticos. E nós também estamos vivendo uma era onde enfrentamos pressão espiritual de todas essas direções ao mesmo tempo. Mas assim como Israel teve vitórias sobrenaturais quando aprendeu a confiar em Deus, nós também podemos experimentar vitórias que transcendem nossa capacidade natural. A chave está em reconhecer que nossas lutas diárias fazem parte de um conflito muito maior entre o reino de Deus e as forças das trevas. Você tem sentido ataques espirituais intensificados em sua vida recentemente? Pressões de múltiplas direções ao mesmo tempo? Isso pode ser um sinal de que você está se posicionando corretamente no reino de Deus e o inimigo está reagindo. Se você está enfrentando batalhas espirituais intensas e quer oração, deixe um comentário dizendo "Preciso de vitória" e se inscreva no canal. Vamos agora explorar como as profecias de Daniel se conectam com nossa vigilância espiritual nestes últimos tempos. Daniel era um jovem quando foi levado para a Babilônia, mas tornou-se um dos profetas mais precisos da história ao descrever os últimos tempos. Suas visões sobre os reis do norte e reis do sul são tão detalhadas que muitos céticos argumentaram que ele deve ter escrito suas profecias depois dos eventos acontecerem. Mas a arqueologia e a história confirmaram que Daniel escreveu séculos antes dos cumprimentos.
quero focar em uma visão específica de Daniel que se conecta diretamente com nossa época. Em Daniel 11:40-45, ele descreve um período que os estudiosos chamam de Tempo do Fim, quando haveria um conflito final entre as forças do norte e do sul, com a terra gloriosa, Israel, no centro da disputa. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará pelas terras e as inundará e passará. Durante séculos, os intérpretes bíblicos debateram sobre a identidade desses reis. Hoje, observando o cenário geopolítico atual, essas identificações se tornaram muito mais claras. O rei do sul representa forças que se organizam ao sul de Israel, enquanto o rei do norte representa coalizões que se formam ao norte. Mas Daniel acrescenta um detalhe crucial: e entrará pela terra gloriosa, e muitas terras serão derrubadas. A terra gloriosa é uma referência clara a Israel. Isso significa que esses conflitos não serão apenas regionais. Israel será o epicentro dos eventos finais. O que torna essa profecia ainda mais fascinante é sua precisão geográfica. Daniel não estava apenas descrevendo conflitos genéricos. Ele estava mapeando coordenadas específicas para os últimos tempos. E aqui está a conexão com nossa vida espiritual. Daniel também recebeu instruções específicas sobre como devemos nos posicionar durante esses tempos. Em Daniel 12:10 ele escreve: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Isso significa que durante os últimos tempos haverá uma separação clara entre duas categorias de pessoas: aqueles que se purificam e buscam entendimento espiritual, e aqueles que permanecem em trevas espirituais, incapazes de discernir os sinais dos tempos. A pergunta crucial é: em qual categoria você se encontra hoje? Você está entre os que entendem ou entre os que permanecem em confusão sobre os tempos proféticos? Daniel também recebeu uma instrução específica sobre vigilância. E tu vai-te até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. A palavra vigilância no contexto profético não significa viver em ansiedade, mas sim viver em constante preparo espiritual. Vigilância espiritual significa desenvolver sensibilidade para discernir os sinais dos tempos. Significa não ser pego de surpresa pelos eventos proféticos, porque você está familiarizado com as Escrituras e atento aos cumprimentos. Mas há uma diferença importante entre vigilância saudável e obsessão profética. Vigilância saudável nos motiva a viver com mais propósito e urgência espiritual. Obsessão profética nos paralisa com medo e especulação excessiva. Jesus equilibrou perfeitamente essa tensão quando disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiar sem orar gera ansiedade. Orar sem vigiar gera complacência. A combinação dos dois produz preparo equilibrado. Como aplicamos a vigilância de Daniel em nossa vida prática? Primeiro, desenvolvendo familiaridade consistente com as profecias bíblicas. Segundo, mantendo consciência dos eventos mundiais através da lente das Escrituras. Terceiro, usando esses insights para motivar crescimento espiritual, não para gerar medo. Daniel jejuava e orava regularmente para receber revelação profética. Ele entendia que discernimento espiritual não vem automaticamente. Precisa ser cultivado através de disciplinas espirituais consistentes. Quantas horas por semana você dedica ao estudo das profecias bíblicas? Com que frequência você ora especificamente por discernimento sobre os tempos em que vivemos? Sua vigilância espiritual está produzindo maior intimidade com Deus ou apenas conhecimento intelectual? Daniel também aprendeu que algumas revelações proféticas só se tornam claras durante o tempo de seu cumprimento. Ele escreveu:
e eu ouvi, mas não entendi. Isso significa que devemos permanecer humildes e abertos para novas compreensões conforme os eventos se desenrolam. Se você quer desenvolver a vigilância espiritual de Daniel para estes últimos tempos, deixe um comentário dizendo "Quero vigilância" e se inscreva no canal. Agora vamos explorar a promessa do arrebatamento e como ela se conecta com nossas prioridades diárias. Deixe-me contar sobre uma executiva chamada Marina, que conheci há alguns anos. Ela era extremamente bem-sucedida, ganhava um salário de 6 dígitos e tinha uma agenda sempre lotada de compromissos importantes. Marina era cristã, frequentava a igreja quando podia, mas vivia constantemente correndo atrás de metas profissionais e conquistas materiais. Um dia, durante um voo para uma reunião de negócios, Marina começou a ler 1 Tessalonicenses 4:16-17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Algo poderoso aconteceu durante aquela leitura. Marina começou a se perguntar: se Jesus voltasse hoje, eu estaria pronta? Se o arrebatamento acontecesse neste exato momento, eu me sentiria satisfeita com a forma como tenho investido minha vida? As respostas a essas perguntas a incomodaram profundamente. Ela percebeu que havia passado mais tempo nos últimos 5 anos pensando em estratégias de marketing do que em crescimento espiritual. Havia dedicado mais energia para impressionar clientes do que para impactar vidas para a eternidade. Aquela revelação transformou completamente as prioridades de Marina. Ela não abandonou sua carreira, mas começou a usar sua posição como plataforma para influência espiritual. Passou a ver cada reunião como uma oportunidade de ser luz, cada projeto como uma chance de demonstrar os valores do reino. A história de Marina ilustra algo crucial sobre a doutrina do arrebatamento, que muitas pessoas não compreendem. O arrebatamento não é apenas um evento futuro. É uma perspectiva presente que deve transformar nossas escolhas diárias. Quando Jesus prometeu: "Vou preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo", ele não estava apenas oferecendo esperança para o futuro. Ele estava estabelecendo um critério para avaliarmos nossas prioridades presentes. A proximidade dos eventos proféticos que estamos testemunhando torna essa reflexão ainda mais urgente. Se as 3 nações se alinhando contra Israel marcam realmente o início do fim, quanto tempo ainda temos para ajustar nossas prioridades? Paulo escreve em 1 Coríntios 7, 29 e 31. Isto, porém, digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Essa passagem não está promovendo irresponsabilidade ou negligência. Paulo está nos ensinando a manter uma perspectiva eterna sobre nossas responsabilidades temporais. É sobre priorização, não sobre abandono. Marina aprendeu a diferença. Ela continuou sendo excelente em seu trabalho, mas agora com motivações eternos. Continuou cuidando de sua família, mas com consciência de que estava preparando-os para a eternidade. Continuou administrando suas finanças, mas com generosidade, guiada por valores do reino. A pergunta que devemos fazer não é: quando será o arrebatamento? A pergunta correta é: como a certeza do arrebatamento deve influenciar minhas escolhas hoje? Se você soubesse com certeza que Jesus voltaria nos próximos 5 anos, que mudanças faria imediatamente em sua vida? Que relacionamentos priorizaria? Que hábitos abandonaria? Que projetos iniciaria?
A verdade é que os sinais proféticos que estamos discutindo neste vídeo sugerem que talvez não tenhamos tanto tempo quanto imaginamos. As três nações se alinhando contra Israel, a centralidade crescente de Jerusalém nos conflitos mundiais, o cumprimento acelerado das profecias de Daniel, tudo isso aponta para uma aceleração do cronômetro profético de Deus. Mas isso não deve gerar ansiedade. Deve gerar urgência espiritual saudável. A diferença é que ansiedade nos paralisa, enquanto urgência espiritual nos motiva à ação correta. Jesus disse: "Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo." Servindo, não especulando sobre datas, não vivendo em medo, mas ativamente engajado na obra do reino. Como você tem servido ultimamente? Sua vida atual honraria a Deus se Ele voltasse hoje? Você tem usado os talentos, recursos e oportunidades que Ele lhe deu para impactar vidas e expandir o reino? Marina descobriu que viver com consciência do arrebatamento não tornou sua vida menos produtiva, tornou-a infinitamente mais significativa. Cada dia passou a ter propósito eterno. Cada conversa ganhou potencial transformador. E sabe o que mais impressiona na história de Marina? Nos anos seguintes àquela revelação no avião, sua carreira profissional prosperou ainda mais. Mas agora ela entendia que o sucesso verdadeiro se mede pelo impacto eterno, não apenas pelas conquistas temporais. Se você está sentindo que Deus quer realinhar suas prioridades através desta mensagem, deixe um comentário dizendo "Realinha minha vida" e se inscreva no canal. Agora vamos para a nossa conclusão, onde vou revelar exatamente como essas três nações se conectam e o que isso significa para você pessoalmente. Chegamos ao momento da revelação que prometi no início deste vídeo. Depois de explorarmos histórias bíblicas, eventos históricos e aplicações pessoais, agora posso conectar todos os pontos sobre as três nações que Jesus alertou que marcariam o início do fim. Recapitulando o que descobrimos, vimos como a Guerra dos 6 Dias de 1967 foi um prelúdio profético do que estamos testemunhando hoje. Exploramos como Jerusalém se tornou exatamente a pedra pesada que Zacarias profetizou. Compreendemos como Daniel mapeou geograficamente os conflitos dos últimos tempos. E vimos como esses eventos externos se conectam com nossas batalhas espirituais pessoais. Agora, a revelação final. As três direções que se alinham contra Israel hoje não são apenas coincidências geopolíticas. São o cumprimento literal de profecias específicas que estavam aguardando seu tempo appointed por Deus. Do norte, temos forças que se organizam a partir do Líbano e da Síria, o cumprimento direto das profecias sobre Gog, da terra de Magog, em Ezequiel 38. Esses não são apenas conflitos territoriais, são movimentos que, segundo as Escrituras, serão instrumentos que Deus usará para demonstrar sua glória diante das nações. Do sul, vemos pressões constantes da faixa de Gaza, com apoio de forças que se estendem até o Egito e além, exatamente como Ezequiel profetizou sobre Cush e Fut, se juntando à confederação dos últimos tempos. Do leste, temos tensões que se intensificaram dramaticamente, envolvendo forças que operam a partir da Jordânia e regiões além, o cumprimento das profecias de Daniel sobre os reis do Oriente que se moveriam durante o tempo do fim. Mas aqui está a revelação mais importante. O alinhamento dessas três direções não é o fim da história. É o prenúncio da intervenção sobrenatural de Deus na história humana. Ezequiel 38, 21, 23 declara o resultado final desse alinhamento. E chamarei contra ele a espada por todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. E executarei juízos contra ele com peste e com sangue, e uma chuva inundante, e pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele.
Assim me engrandecerei e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Isso significa que estamos se aproximando não de uma derrota para Israel, mas da maior demonstração da glória de Deus na história moderna. Cada alinhamento contra Israel está, na verdade, preparando o cenário para Deus revelar sua soberania de forma incontestável. E para nós, como indivíduos, isso representa uma oportunidade única. Estamos vivendo na geração que testemunhará eventos que os profetas antigos sonharam ver. Estamos posicionados na história para sermos testemunhas oculares do cumprimento das profecias mais importantes da Bíblia. Mas, com esse privilégio, vem responsabilidade. Se realmente entendemos a magnitude dos tempos em que vivemos, como isso deve transformar nossa vida diária? Primeiro, devemos viver com urgência espiritual saudável. Não ansiedade, mas consciência de que nosso tempo para impactar vidas para a eternidade pode ser mais limitado do que imaginamos. Segundo, devemos nos tornar estudantes sérios das profecias bíblicas, não para especular sobre datas, mas para discernir os sinais dos tempos e nos posicionarmos adequadamente no reino de Deus. Terceiro, devemos usar nossa compreensão profética como motivação para evangelismo. Se realmente cremos que Jesus está voltando em breve, como podemos permanecer em silêncio sobre essa esperança? Quarto, devemos orar consistentemente pelo povo de Israel e pela paz de Jerusalém. Não apenas como um exercício religioso, mas como participação consciente nos propósitos proféticos de Deus. Quinto, devemos purificar nossas vidas e nos preparar espiritualmente para os eventos que estão por vir. Como Daniel profetizou, os sábios entenderão, mas sabedoria espiritual vem através de intimidade com Deus. A revelação final é esta: você foi escolhido por Deus para viver nestes tempos específicos. Não é coincidência que você nasceu agora, que está assistindo este vídeo hoje, que está recebendo essas revelações neste momento. Deus tem um propósito específico para a sua vida nestes últimos tempos. A pergunta que permanece é: como você responderá a essa revelação? Permitirá que ela transforme suas prioridades, intensifique sua busca por Deus e motive você a viver com propósito eterno? Se esta mensagem tocou seu coração e você quer se comprometer a viver com consciência profética, deixe um comentário dizendo: escolho viver com propósito. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque esta é apenas a primeira parte de uma série sobre os sinais proféticos dos nossos tempos. No próximo vídeo, vou revelar como a tecnologia moderna se conecta com as profecias do Apocalipse de formas que vão deixar você impressionado. Você descobrirá como desenvolvimentos aparentemente seculares estão, na verdade, preparando o caminho para eventos proféticos específicos. Não perca essa revelação. Deus está acelerando seus propósitos na Terra, e você foi chamado para ser parte desta geração privilegiada. Que possamos viver à altura do momento histórico profético em que fomos colocados. Deus abençoe você ricamente e até o próximo vídeo.